E aí, primeiro ano, tranquilidade. Tauan Reis mais uma vez aqui na voz. Vamos dar prosseguimento aqui nos nossos estudos com o PET. Nosso assunto nessa semana é a dinâmica terrestre, certo? A litosfera é a camada sólida externa aqui do planeta Terra, certo? Ela é tratada como sinônimo da crosta, né? Isso envolve as rochas, as formas de relevo, a dinâmica relacionada aos processos de atuação e transformação aqui da Terra, tais como a estrutura interna do planeta e os seus efeitos, a exemplo do movimento das placas, o vulcanismo, os terremotos, que nada mais são que os reflexos da dinâmica da movimentação da Terra, certo? A geologia ela entende a litosfera como a camada mais externa e sólida da Terra. No sistema terrestre, como a gente está vendo, ela envolve tanto essa camada quanto as dinâmicas que interferem dentro dela. O sistema terrestre ele compreende a estrutura física dessa camada e tudo que faz ela se movimentar. Como a gente acabou de falar, o movimento das placas, a estrutura interna, o vulcanismo, os terremotos, tudo isso faz parte do sistema terrestre. A composição mineralógica da litosfera é o silício, alumínio e magnésio. E as rochas elas são divididas em sedimentares, são as que se formam pelo processo de sedimentação, né? As ígneas ou vulcânicas, que se originam com a solidificação da lava, que é o produto dos vulcões, e as metamórficas, que elas surgem da transformação físico-química de outras rochas que existem. A espessura das camadas ela varia de região para região, né? Sendo que nas zonas oceânicas a profundidade dela oscila entre 5 e 15 quilômetros. Nas zonas continentais ela oscila entre 20 e 70 quilômetros. E ao todo desse volume elas têm cerca de 2,7% da estrutura interna do nosso planeta. É uma camada relativamente pequena, né? A gente pode ver aqui um desenho, tem uma representação de um pedaço das camadas da Terra. E é importante a gente ressaltar que essa estrutura, assim como as outras composições do planeta, ela tem um caráter dinâmico, ela está em um processo de transformação. Ela está evoluindo, está se transformando, não é um processo que é parado. Ela é hoje de uma forma, mas ela já foi de outra forma. Ela continua evoluindo. E a evidência dessa transformação é uma fissão que existe na camada sólida do planeta, que é onde ficam as placas tectônicas, né? As placas elas se movimentam em diversas direções, interagindo entre si e causando o processo de dinâmica da Terra. Terremoto, vulcão, tudo isso acontece através da movimentação das placas, certo? Para a gente ficar um pouco mais ligado, tem uma sugestão de filme aqui, que é o Terremoto, a Falha de San Andreas, nos Estados Unidos. A aventura sobre um terrível terremoto na Califórnia. A gente pode ter um pouco mais de informação sobre o processo de movimentação de uma placa tectônica, certo? Vamos aqui para as atividades, pessoal. A gente tem na 1. Por que podemos afirmar que a deriva dos continentes, a formação das cordilheiras montanhosas e de outras formas de relevo, os terremotos e os tsunamis passaram a ser mais bem compreendidos a partir da teoria da tectônica de placas? Um pouco do que a gente estava falando agora há pouco nas outras informações. A 2. Sobre a falha geológica de San Andreas, localizada na Califórnia, que o filme que a gente acabou de sugerir fala, podemos afirmar que A. Ela é resultado dos intensos terremotos que assolam a região. B. Sua origem está relacionada ao movimento de colisão e soerguimento entre duas placas tectônicas. A gente falou disso. C. Sua formação não possui relação com a tectônica de placas, uma vez que ela se manifesta apenas na superfície terrestre. D. Ela se formou graças ao movimento de deslocamento tangencial entre duas placas. Aí a gente vai colocar quais dessas alternativas estão corretas. 3. Os agentes internos do relevo são responsáveis pela criação
ou modificação da fisionomia da paisagem. Um desses agentes é provocado por forças do interior da Terra que atuam de forma lenta e prolongada na crosta terrestre. Entre outras consequências, é capaz de produzir deformações, formação de falhas e de desdobramentos na superfície, dando origem a diversos tipos de relevo. Assinale a opção que corresponde ao agente interno do relevo descrito anteriormente. A gente falou sobre isso mais acima. A. Movimento tectônico. B. Epirogênese. C. Vulcanismo. D. Desmoronamento e erosão. A 4. Observe a imagem. Essa imagem aqui. Que é um vulcão que acabou de entrar em erupção. A gente tem o magma ficando seco. Esfriando, né? Na composição apresentada, temos a formação do basalto, através da solidificação do magma. Sobre essa composição superficial terrestre, podemos dizer que ela sofre constantemente interferências. A. Somente dos agentes endógenos. B. Somente dos agentes exógenos. C. Dos agentes exógenos e dos processos erosivos. D. Tanto dos agentes endógenos quanto dos agentes exógenos. Endógenos são os agentes de dentro e exógenos os de fora. Na crosta terrestre, camada externa, são encontradas rochas relativamente leves, constituídas principalmente por silício e alumínio. Essa camada apresenta uma espessura variável. Sob os continentes varia de 20 a 70 km. A espessura máxima verifica-se nos locais sob as montanhas, e sob os oceanos, onde predomina o silício e o magnésio, varia de 5 a 15 km. Sobre a composição da Terra, é possível afirmar que apenas 2 dos 3 tipos de rochas existentes, as magmáticas e as metamórficas, uma vez que as rochas sedimentares só podem ser encontradas no manto terrestre. B. Maior parte da crosta terrestre é formada por rochas magmáticas, pode se dividir em extrusivas e intrusivas. C. Maior parte da crosta terrestre é formada por rochas sedimentares, uma vez que ela constitui o solo através do processo de sedimentação dos demais tipos rochosos. A crosta terrestre apresenta apenas um tipo de rocha, pois se trata de uma camada homogênea. No texto a gente falou sobre isso, sobre a composição da crosta, sobre como é que são as rochas e tal. Só voltar no texto que a gente tem essa informação lá para cima. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima semana. Valeu!